Vamos colocar as mãos no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós começamos nosso projeto Casa Firme. Nós estamos aqui na Sua presença, na Sua casa, buscando, Senhor, chamar a Sua atenção, buscando, meu Pai, crescer um pouco mais nesse dia. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abençoando cada um, Senhor, que aqui está comigo, cada um que se disponibilizou, que veio, cada um, meu Pai, que está pela transmissão, cada um que quer vencer, meu Pai, cada um que não tem medido esforços, mas que tem feito o que é necessário para que a vida ande. Porque a nossa vida só vai andar quando o nosso espiritual, quando o nosso relacionamento com o Senhor estiver profundo. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a ir para águas mais profundas. Nos ajuda, Senhor, a crescer. Nos ajuda, meu Pai, a não retroceder às velhas práticas, a não ter altos e baixos, a não ter apenas alguns avanços, meu Pai, e muitos retrocessos. Nos ajuda a ver, Pai. Nos ajuda a ver onde ainda estamos falhando, o que ainda estamos negligenciando, que tem afastado o Teu Espírito de nós, meu Pai, que tem impedido que o Senhor opere grandiosamente nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Derrama do Seu poder sobre nós, meu Pai, derrama da Tua unção. Nos ajuda a enxergar aquilo que ainda não vemos, meu Pai. Nos ajuda a discernir as coisas, sentimentos, pensamentos, hábitos, meu Pai. Tira as escamas dos nossos olhos. E se ainda estamos vendo coisas, Pai, e negligenciando, nos ajuda a romper de uma vez por todas isso. Porque uma coisa é estarmos cegos. Outra coisa é nós negligenciarmos a Sua palavra, desprezarmos. Essa é a realidade. Porque se a palavra vem e nós ignoramos, nós estamos desprezando o Senhor. E olha a seriedade disso, meu Pai. Desprezar o Senhor é o que nós vemos na Sua palavra que o povo de Israel fazia. Eles queriam todas as bênçãos, mas na hora da obediência eles desprezavam os Seus mandamentos. E eles tiveram um fim muito triste. E eu peço, Senhor, que cada um tome decisões a tempo, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que nós podemos evitar. Nós podemos ser inteligentes e aprender com os erros dos outros. Nos ajuda a ver, Pai. Eu peço a cobertura do Teu sangue, eu peço que o Senhor abençoe cada homem, cada mulher, cada família, cada sonho, cada projeto. Que o Senhor possa responder cada um de nós, meu Pai, nos nossos sonhos mais íntimos. Às vezes até aqueles que durante algum tempo nós até deixamos para lá, imaginando que já não era mais tempo, que o portal havia se fechado. Mas o Senhor pode mudar todas as coisas, se o Senhor quiser. Então que o Senhor possa nos ajudar. Se nós pecamos, erramos, falamos, pensamos, fizemos algo, meu Pai, que possamos ter afastado, entristecido o Teu Espírito Santo, e que neste momento possa nos impedir, Senhor, de sentir a Tua presença, de ouvir a Sua voz, de dar abertura à Sua voz. Nos perdoa. Tenha misericórdia de nós queremos Te agradar, nós Te amamos, meu Pai. Muitas vezes erramos, sim, falhamos, mas eu creio, Pai, que cada um de nós tem buscado dia após dia um coração como Davi, um homem com suas falhas, mas que tinha um coração que queria Te agradar, que queria acertar. Então eu peço, Senhor, que o Senhor encontre em nós essa sinceridade, porque o Senhor não busca os perfeitos, o Senhor busca os disponíveis, o Senhor busca os sinceros. Então que o Senhor possa nos encontrar e nos ajudar a lapidar dia após dia, para a honra e glória do Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, para que possamos ver, meu Pai, como nós vemos na palavra, o ex-paralítico, a ex-prostituta, o ex-corrupto,
Ou seja, todos aqueles que entraram em contato com a sua presença, nunca mais conseguiram ser os mesmos, meu Pai. Porque quando o Senhor chega, a mudança tem que acontecer. Se o Senhor chega na nossa vida, na nossa família, aquilo tem que mudar. Aquele cenário tem que mudar, meu Pai. Então eu peço que o que ainda estiver pendente na nossa vida, o Senhor possa nos dar mais força, decisões, mais energia, mais foco, para que nós venhamos a mudar, a romper de uma vez por todas tudo isso que amarra os nossos resultados. O Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós, não uma vida parada, fracassada, escassa, pelo contrário. Então eu peço, Senhor querido, o Senhor venha nos abrir a mente, nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida, em todas as decisões da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós começamos o nosso projeto Casa Firme. Eu peço um dia poderoso para cada um de nós, todos os trabalhos que ainda virão e que nós estenderemos através na madrugada. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada um que te buscar, cada um que vir participar, orar, buscar pela sua casa, sua família. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações, meu Pai, porque nós precisamos do Senhor. Não há nenhum outro lugar melhor do que esse, que é estar na sua presença. Então eu peço, Senhor, abençoe cada um que está aqui comigo, cada um que está pela transmissão, cada um que ainda passará, cada homem e mulher que passará por esse altar, cada homem e mulher que passará pelas naves, meu Pai, das nossas igrejas. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e nos dar o melhor ano das nossas vidas, um ano incomparável, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e nós precisamos da sua bênção. Amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pode sentar, por favor. Pessoal, hoje tem um pouquinho mais de leitura, então eu peço que você preste bastante atenção para entender todo o contexto, tá? Eu quero começar aqui a partir de 1 Samuel 4. Vamos falar de glória, uma vida com glória, uma vida sem glória. E as palavras de Samuel chegavam, preste atenção, por favor, a todo o povo de Israel. As palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Então, a palavra chegou. Então, não dá para falar que não sabia o que tinha que fazer, que não era para fazer, o que era para fazer. As palavras chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntavam: fala comigo, por favor. Por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Veja que a atitude, a falta de autorresponsabilidade no ser humano sempre existiu, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho culpa de nada, eu faço tudo certinho. E ninguém faz tudo certinho. Aí já joga para Deus. Por que o Senhor causou nossa derrota? Por que isso está acontecendo na minha vida? Bom, a palavra está chegando. Será que está havendo obediência? Porque falta de palavra não é desculpa. Mas falta de obediência é uma resposta. Então, por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? É culpa de Deus. É culpa de Deus da minha vida não ir. É culpa de Deus da minha vida estar travada. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Olha só, muitas pessoas vivem assim. Vamos trazer a arca do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Eu estou fazendo a campanha, eu estou na igreja, eu estou orando, eu fui lá falar com o pastor, eu pedi uma visita na minha casa, mas acho que a culpa é da igreja. Acho que a culpa é de Deus.
Eu estou fazendo tudo, eu estou indo no culto, eu estou fazendo meu propósito, eu pedi visita, eu já fiz 7 semanas lá com o pastor de oração, e minha vida não vai. Acho que aquele pastor não tem fé. Eu já ouvi isso, sabia? Eu já vi a pessoa falar assim, acho que a sua oração não foi forte. Tem gente que faz as coisas de Deus como um amuleto. Vamos lá pegar a arca, que com a arca aqui, puxa vida, agora a nossa vida vai, agora a coisa vai fluir. Com a arca aqui, vamos trazer a arca para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então eu vou botar a arca ali, eu vou fazer as coisas de qualquer maneira, do meu jeito, mas o importante é que a arca está ali. E com a arca ali, a minha vida vai fluir. Se eu tiver lá o meu amuleto, se eu tiver lá alguma coisa, agora vai. Será que vai, pessoal? Sim ou não? Deus tem se agrada mais do quê? Do quê? Da obediência. Tem que sacrificar? Sim, todos os dias. Mas Ele quer mais o quê? Obediência. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Hófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Então, para começar, a gente já vê que já não era um bom tempo, porque quem estava lá acompanhando a arca era o Hófni e o Finéias. E a gente sabe como é que eles eram. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, o que aconteceu? O que aconteceu? Entraram em pânico. Olha só, essa parte é muito interessante. Entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram. Estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Olha só, o ímpio cria mais no Deus deles do que os próprios. Olha só, não parece aquela passagem em que o Caleb fala, não, vamos atacar, eles serão como pão, a proteção deles já se foi, e a outra turma falando, não, mas aqueles homens lá são muito grandes, eles nos olham como se fôssemos gafanhotos, e nós olhamos para eles como se fôssemos gafanhotos. Quando Raabe estava lá falando, a gente tem ouvido tudo o que aconteceu, e lá não tinha internet, não tinha jornal, só tinha o boca a boca. E olha quão longe foi a fama do Senhor, quão longe foram as maravilhas, os relatos do que Deus havia feito por aquele povo. Então a gente vê em muitos momentos exatamente isso. O próprio ímpio reconhece, meu Deus, agora esse Deus é muito forte. Estamos perdidos. Nunca enfrentamos uma coisa assim antes. Mas também tem muito crente, né? Um pseudo-crente, um falso crente, que também fala isso. Agora eu estou perdido, agora eu nunca passei por isso antes. A gente tem batalhas todos os dias. Mas agora não vai dar certo. Agora Deus não tem como mudar. Agora eu nunca vi algo tão violento assim como antes. Puxa vida, quantas coisas que a gente já passou. Mas a gente tem a tendência de sempre achar que a próxima é mais difícil. Como se Deus fosse diferente. Não. Os desafios tem. Todo dia, seja na sua mente, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira. Você vai ter muitos desafios. Daqui a pouco chega um desafio com um filho, por exemplo, chega uma idade, chegam as questões lá da idade, chegam as amizades. Puxa vida, agora eu estou perdido, eu nunca enfrentei uma coisa assim antes. Não enfrentou, mas você enfrentou outras. E não venceu, e não passou, e não fluiu. Por que agora não vai dar certo? É isso que muitas vezes as pessoas
acabam atrasando a vida. Ela sempre acha que agora não vai dar certo, mas tantas outras deram certo, tantas outras aconteceram, tantas outras quando você se humilhou, obedeceu, fez a sua parte, fluiu. O Senhor livrou tantas vezes esse povo, mas veja que sempre na próxima situação, na seguinte, eles falavam, Deus nos abandonou, por que o Senhor causou nossa derrota? Mas o Senhor nos trouxe para essa terra para nos matar? Então a gente devia ter ficado lá no Egito. Mas o próprio ímpio fala, quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas, quando Israel estava no deserto. Olha só, o próprio ímpio sabe das coisas. Mas esse povo aí já foi vitorioso, eles destruíram o Egito. Esse Deus acabou com o Egito, que era o povo, o reino mais poderoso da época. Mas agora não vai dar certo. Não, agora o Senhor nos abandonou. O Senhor nos livrou do Egito, da escravidão, mas agora esses inimigos Deus nos abandonou. Não, aí o Senhor nos dá a vitória, né? Vai lá Josué, Caleb, depois de 40 anos, mata tudo aquilo, desaposta todo mundo. Agora no próximo inimigo, puxa, agora Deus nos abandonou. Então veja, como quando não há um entendimento profundo, quando a nossa mente realmente não bota um foco e entende, pronto, eu vou confiar no Senhor. Como Josué e Caleb, vamos enfrentar, vamos ter nossas guerras, nossas batalhas, mas a bênção não está com ele, a bênção está comigo. Essa é a diferença, como naquele culto que a bispa fez, que ela falou da pessoa que busca a Deus porque ama a Deus, porque conhece a Deus, ou aquele que busca como um cachorro, como uma formiga, por necessidade, por algo que eu posso ter se eu buscar a Deus. Então esse não é o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador. Esse é aquele que está buscando enquanto é conveniente. Porque o povo aqui, eles só buscaram a arca depois que morreram 4.000 homens. Mas aí quando a arca chegou, pronto, agora a nossa confiança está na arca, agora vai tudo dar certo. Vamos ver então. Tudo vai dar certo, porque agora a gente tem a arca. E os próprios ímpios aqui, estamos perdidos, acabou, meu Deus, vamos embora. Mas olha só, o que é a força da mente? O que era a fé deles na força do braço? Para mostrar como o povo de Israel estava desprotegido. Estamos perdidos, quem nos salvará? Não pensa que é o Chapolin, não, né? Eu sei que vocês pensaram isso. Quem nos salvará? Né? Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. E agora? Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus. Então assim, luta, senão a gente vai morrer também. É aquilo, quando você tira as suas opções, você tem força. Por que o povo de Israel na travessia vivia naquela moleza? Porque eles se davam opções. Não, qualquer coisa a gente volta para o Egito, né? A gente precisou de um líder para nos trazer até aqui, agora a gente precisa de um líder para nos levar de volta. Aí às vezes eu paro para pensar. Depois que eles atravessaram, depois que eles atravessaram o mar, eles queriam um líder para voltar para o Egito. Quem é que ia abrir o mar de volta para ele voltar? Porque você não ouve Israel falando muito de barco, eles não eram de navegação. Não era o forte deles. Eles gostavam da terra firme. Você vê quando eles estavam lá na chuva, lá, eles ficavam desesperados. Esperavam, Jesus, é um fantasma. Vocês não gostavam de água. E aí às vezes eu penso, né? Eles queriam voltar, mas aí tinha que voltar e Moisés abrir para ele voltar de volta, porque não tinha como voltar. E aí nós vemos a força do braço. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Olha aqui. Olha como na força do braço, quando a pessoa não tem
algo maior com ele, vai vencer o mais forte. O mais forte emocionalmente. Você vê que eles se desesperaram. O povo também de Israel vivia desesperando, né? Tanto que o próprio Caleb falou desse jeito, né? Cala a boca, para de falar besteira, vamos enfrentar, vai dar certo, Deus está conosco. Não queremos. Ok, o resultado. Teve que esperar aí mais 38 anos, todo mundo morrer, e eles entraram, pronto. Ninguém tinha coragem de entrar, e entrou. Quando o ímpio faz isso, o ímpio não tem aonde se segurar. O ímpio não tem, eu não, vou clamar a Deus. Não, ele não crê em Deus. Ele vai crer na força do braço dele. Ele vai crer na força do emocional dele. Então assim, nós vemos aqui o general filisteu instigou aqueles homens. Que isso? Sejam homens. Senão a gente vai virar escravo, senão a gente vai morrer. Aí qual a opção que a gente tem? Bom, se eu não der a minha vida aqui, eu vou perder minha vida. Se eu não der a minha vida, eu vou ser escravo, meus filhos, minha esposa, vai todo mundo virar escravo. Então eu tenho que dar o meu melhor aqui. E o ímpio consegue. Por que tem muito ímpio conquistando lugares, ocupando lugares de honra no mundo? Por conta disso. Muitos crentes, numa religiosidade inútil, sempre está esperando, estou esperando em Deus. A gente sabe quem espera no Senhor não é o que fica sentado no sofá. É o que está lá, andando, correndo, voando, em movimento. Quem espera no Senhor está em movimento. Está fazendo, está estudando, está trabalhando, está vigiando a mente. Está fazendo o que ele tem que fazer. Por isso que ele voa alto, ele corre, ele anda, ele está em movimento. Quem espera no Senhor não está no sofá, está na vida, está lutando, está usando as oportunidades que tem. Porque o ímpio faz assim. E muitos ímpios são bem-sucedidos por isso. Porque ele tem foco. Ele entende, se eu não fizer assim, ninguém vai fazer por mim. Se eu não tomar a minha atitude agora, ninguém vai tomar por mim. Que é o que muitos fazem, muitos crentes. Se eu não fizer, Deus vai fazer. Não vai fazer. A parte que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Mas a parte que cabe a mim não compete a Ele fazer, porque é a parte humana. Então compete a mim, pegar esse espírito, coragem. Vamos trazer para a nossa vida, coragem, israelitas. Mas aqui, eles colocaram toda a força. É o que eu acabei de ler para vocês, Vamos deixar aqui, a arca aqui com a gente, e vamos deixar a arca aqui e vai dar tudo certo. Eles não. Meu Deus, eles têm a arca, eles têm os deuses deles, agora vamos ter que dobrar a nossa agressividade, dobrar a nossa força. E eles não. Pronto, agora começou a dar gritos de alegria, começou aqui a ficar feliz, pronto, está tudo sossegado. Quantos morreram na primeira batalha, vocês lembram? 4.000. 4.000. Agora eles colocaram a confiança só no amuleto. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha. E Israel foi derrotado. A matança foi grande. Quantos morreram agora? 30.000. Pelo amor de Deus, olha só. Ficou quase 10 vezes pior. Em vez de ser incomparáveis, ficou incomparáveis. Meu Deus, piorou tudo. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para as tendas. Que coisa, né? Ele fugiu para a tenda dele. Agora na minha tenda, um pedaço de pano, estou protegido. Olha só a cegueira. E aí a casa caiu de vez, né? A arca de Deus foi tomada e Hófni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Olha quem eram os sacerdotes também. Olha quais eram as influências deles, os desconcertados, os corruptos, filho do omisso. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade.
O povo desesperou de novo. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Então, olha só. Ele é bem interessante essa parte, porque veja que ele caiu para trás quando ele ouviu sobre a arca. Então, por mais que... O que eu paro? Por que eu analisei nessa parte? Ele caiu para trás, ele morreu quando ele ouviu falar que a arca tinha sido levada. E não quando os filhos dele haviam sido mortos. Então veja que ele poderia até amar aqueles filhos de uma certa forma, mas a gente mostra o amor quando há correção. Eu mostro o amor quando aquilo é trabalhado. Então veja que o que fez ele cair para trás não foi a morte dos filhos, foi a tomada da arca do Senhor, da arca da aliança. Então veja que até para sentir a morte daqueles filhos, ele foi omisso. Olha que coisa doida. Ele não corrigiu, ele não trabalhou o caráter. A gente não vê aqui Eli sendo corrupto, mas a omissão dele permitiu a deformidade do caráter daqueles meninos, daqueles homens. E por essa omissão, que exatamente mostra, como o Senhor diz, né? Eu corrijo a quem eu amo. Ele não corrigiu aqueles filhos, por isso a gente tira a conclusão que ele não amava. Ele podia até falar que amava, mas as atitudes dele mostravam que ele não odiava, que ele odiava. Porque a palavra diz isso também. Se a gente não corrige, é como se a gente estivesse odiando o nosso filho. E ele não... Porque mostra falta de amor, falta de zelo. Então você vê que ele caiu para trás quando ele soube com o que havia acontecido com a arca de Deus. Ele era pesado, era velho. Ele não se cuidava, ele não cuidava da família dele, ele não cuidava da vida dele, da saúde dele. Você vê que ele era omisso em tudo que ele fazia. Então, nós precisamos entender isso. Muitas vezes a vida está nessa cegueira, está aí pesado, velho, sem energia. Muitas vezes aí tem áreas da sua vida que podem estar assim, devagar, quase parando, meio cego. Por quê? Porque falta atitude, está tendo muita omissão. A gente vê nesse tempo, igual eu falei em um dos cultos, um pai que estava num dilema na vida dele. Ele estava num dilema que o filho dele, todo mundo tinha celular, menos o filho dele. E ele estava nesse dilema, se sentindo pressionado, porque a velha frase, todo mundo tem, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Eu falei para ele, exatamente, seu filho não tem que ser todo mundo. Você não tem que ser todo mundo. Porque daqui a pouco entra pornografia. Ah não, porque eles gostam daquele joguinho tal, nem sei que jogo que é esse. Mas ele precisa do jogo? Não. Quando ele estiver em algum lugar, ele tem acho que 8 ou 10 anos, qualquer lugar que ele estiver, você não vai saber? Sim. Então por que ele precisa? Ele precisa te ligar? Ele vai estar com você, vai estar com a mãe, ou vai estar na escola. Então, se alguém precisar falar com você, alguém vai conseguir falar com você. Ele não precisa falar com você. Porque isso dá abertura para pornografia, um monte de coisa que depois não sai mais. Mas aí as pessoas, como a bispa já falou, os pais muitas vezes buscando não o respeito, mas o amor, não corrigem, não fazem o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então vai deixando, vai lá, menino, pega aqui o celular, vai lá, me deixa em paz um pouco.
vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí mostra realmente que o amor, na verdade, não tem amor, tem omissão, que é o que nós vemos aqui. O Eli, o omisso, o gordo, o velho, o cego, que até para ouvir que os filhos morreram, ele não teve atitude. O que mexeu com ele foi a arca, mas se ele se importasse mesmo com a arca, com a palavra, com Deus, ele teria feito a parte dele, mas não fez, por isso que teve um fim desse. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode. Fala, Icabode, que é o sem glória. E foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, seu sogro e seu marido estavam mortos. A vida dela acabou. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então nós vemos aqui, Cabode, nós vimos um culto, poder, glória, e o Icabode, sem glória, porque a glória se foi. Então a gente vê que a maioria, que nós vemos os filisteus tendo mais fé do que o próprio povo de Israel. Por quê? Porque Israel não estava comprometida com Deus, ela estava comprometida com o amuleto. Eles morreram, na batalha natural, do mano a mano, morreram 4.000. Na batalha espiritual, onde eles relaxaram ainda mais e colocaram toda a sua esperança na arca, no amuleto, perderam 30.000. Então, quando não há um posicionamento firme na nossa vida, na nossa casa, nos nossos valores, a sua vida só tende a piorar. Porque agora começamos o ano. O ímpio tem uma turma que já desanimou, os ímpios, né? Tem outra turma que assim, está focado. Não, o que eu tive de prejuízo ano passado, esse ano vai ser diferente. Está lá, com a força do braço dele. Nos crentes, gente, esse ano passado eu lembro que isso aconteceu também. Esse ano também aconteceu. Começo de ano, aquela moleza, aquela preguiça, aquele peso do começo de ano, aquele desânimo. A gente já expulsou. Que a gente pega a palavra poderosa no final do ano. Começa o final do ano, o diabo coloca aquele negócio. Ai, será? Não sei, quem sabe? Aquela moleza, aquela coisa. Expulsamos, já reagimos em relação a essa opressão. Agora a gente começa o propósito. Aí a pessoa começa naquele gás, vamos lá, vamos orar. Vai passando a metade do propósito, vai chegando no final do propósito. Mas aquela coisa ainda está aqui, parece que a coisa está piorando. Por quê? Ao invés de ela se posicionar e focar na palavra, na mudança, no posicionamento, ela está focada no amuleto. Ó Senhor, não perdi um dia, hein? Ó Senhor, estou vindo nos cultos, hein? Ó Senhor, estou passando aqui, estou ungindo. Ó, meu projeto está todo encebadinho aqui, de tanto óleo que colocou. Aí depois, fica igual os israelitas. Porque o ímpio, na força do braço, ele não tem onde se agarrar. Se ele estiver se afogando, ele aprende a nadar ou acabou. Muito crente espera, não, ninguém vai me jogar uma boia. Cadê Jesus para me estender a mão? Mas você está fazendo a sua parte? Você está dando condições para que a sua vida realmente flua, para que você viva esse cabode, essa glória do Senhor? Ou muitas vezes a gente está naquela condição, não, eu estou fazendo aqui, Deus vai fazer a parte dele, mas na minha casa eu não estou vigiando, no meu trabalho eu não estou vigiando, na minha mente eu não estou vigiando, mas na igreja eu estou firme. Vamos entender isso. A gente precisa entender isso. De uma vez por todas, para que a nossa vida ande. A gente tem que ter o lado bom dos dois lados. A força, a agressividade de um ímpio que não tem onde se agarrar, porque na visão dele, se não for eu, não será nada, não vai ter nada, não vai ser ninguém.
ter essa força como Davi. Você vê que Davi estava lá, agressivo nas batalhas. Ele confiava no Senhor, mas ele não fugia. Não fugia de nada. E a fé. Você vê que os próprios os filisteus tinham uma fé que os israelitas não tinham. Agora a gente está perdido. Agora acabou tudo, porque esses deuses, né, que eles chamavam de deuses, destruiu os egípcios e acabou com tudo. O que vai ser de nós? E a gente tem que analisar. Como é que tem sido a nossa vida? Os nossos resultados? A gente tem tido os filhos cabodes ou icabodes? Um casamento cabode ou um casamento icabode? Uma vida profissional cabode, abençoada, com graça, ou uma vida profissional desgraçada, icabode, sem glória nenhuma? A gente tem que analisar. Porque se tem áreas na nossa vida que estão icabode, estão sem glória, sem graça nenhuma, a falha não está em Deus. Porque olha aqui em João 17, 22, ó. Eu dei a eles, fala comigo por favor, eu dei a eles a glória que tu me deste. Opa, então nós temos a glória de Deus, a glória de Jesus. Eu dei a eles, o Senhor nos deu, a glória que o Pai deu a Jesus. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Então nós vemos aqui, o Senhor está em nós. Deus nos ama como ama o Senhor Jesus. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Então nós vimos, glória cabode, e cabode a glória se foi. Nós não fomos chamados para viver uma vida fracassada. Isso a gente já sabe. Uma vida sem glória. Mas nós vemos aqui a geração derrotada dos netos de Eli, dos filhos de Eli. Então uma atitude começa, ele não começou aqui, essa derrota toda começou há décadas antes. Desde que os meninos eram pequenos, desde que as coisas eram, que ele podia consertar, o Eli foi omisso toda aquela época. Então as coisas não acontecem do dia para a noite, o de repente não é de repente. O de repente é uma constatação, chega o dia que aquilo marca. Mas a gente, tem construído, tem plantado. O que você tem plantado? Que é o que a gente vê. Né? Às vezes a pessoa passa 10, 20, 30 anos fazendo coisas erradas, plantando sementes ruins, e às vezes ela quer que 1 mês, 2, 3, 1 ano, tudo seja 100% transformado. Não, muita coisa pode ser transformada, mas não tudo. Porque a gente precisa plantar coisa nova, aquela coisa nova germinar, nascer e eu começar a colher. Mas as coisas velhas também eu estou lá colhendo, tem plantios de muito tempo. Então, a nossa vida, ela é uma construção, a gente sabe disso, é uma caminhada. Mas muitas vezes a gente prefere acreditar que é imediatista, que é rápido. E as coisas não são assim. Então nós vemos que lá o neto dele, o Icabode, nasceu no dia que a arca foi tomada pelos inimigos. A arca representava a aliança com o Senhor, a presença de Deus. Então, a arca foi tomada, a glória se foi, a presença de Deus foi embora. E sem a presença de Deus, não tem graça. Sem a presença de Deus, não tem glória nenhuma. Então, se você não tiver a presença do Senhor, se nós não entendermos, na minha casa, tem a presença do Senhor, a gente chama para orar, a gente para ouvir a palavra. No meu dia, quando eu acordo, quando a gente acorda, hoje, por exemplo, quais foram as primeiras coisas que você fez no seu dia? Será que você levantou correndo, apressado, mas teve tempo para olhar o celular, as redes sociais, alguma coisa? Ou será que você começou bem? Você fez sua oração?
Você agradeceu pelo seu dia, você consagrou o seu dia, abençoou a sua família, abençoou, Senhor, leva os meus filhos para a escola em paz, leva e me traga em paz. Senhor, abençoa meu dia, abençoa, eu vou lá no culto, depois abençoa meu trabalho. Será que você teve essa diligência na sua vida? Será que você fez a sua parte? Ou às vezes você já levantou mal-humorado, falou alguma coisa que não devia, já saiu brigado, o marido brigado com a esposa, brigado com o filho, já teve aquela tensão no ar. Como que começou? Senhor, mas meu filho está rebelde. Meu casamento está difícil. Mas o que você está plantando? A sua casa tem cabode? A sua casa tem a graça, tem a glória do Senhor? Aquela arca simbolizava a presença do Senhor. Se na sua casa não tem a presença de Deus, se na sua vida não tem a presença de Deus, não vai ter glória mesmo. E os filhos sem glória, assim significam que os pais também são sem glória. Não adianta a gente ficar aqui orando, Senhor, salva meus filhos, Senhor, traz meus filhos para a igreja, traz para a sua presença. Se nem os pais estão na presença de verdade. Estão na igreja, mas não vivem na presença do Senhor. Venham a um culto, mas não estão vivendo o que recebem. Então nós precisamos analisar muitas coisas. Eles não buscavam a Deus, eles buscavam um amuleto. Ele falou assim, traz a arca aqui. Mas ninguém falou, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer a nossa parte. Vamos vigiar a nossa mente. Vamos vigiar o nosso coração. Vamos ser fiéis ao Senhor. Não, traz a arca e deixa ela aí do lado. Como Saul era um perdido na vida. Você vê que quando vieram os inimigos, lá naquela passagem de Jonatas, ele chamou, traz o colete sacerdotal. Aí naquela correria, falou, não precisa mais. Precisa ou não precisa? É para fazer ou não é para fazer? Você acredita nisso ou você não acredita nisso? Obviamente que ele não acreditava. Traz aí, vamos fazer. Traz o colete sacerdotal. Não, agora devolve, não precisa agora, não dá mais tempo, apressa. Tudo fora de hora, deixa as coisas de Deus para o outro lado. Então, nós vemos isso. Quando os pais, quando um homem, quando uma mulher não estão buscando a Deus de verdade, eles também não vão ser referência para o seu familiar, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu colega de trabalho. Você não vai ser referência para ninguém. Daí nós vivemos uma geração de pessoas sem glória. Olha quantos suicídios, a rebeldia. Cada um deve lembrar daqui, daquela história lá na USP, lá, que eles não queriam que entrasse polícia. A rebeldia, a falta de respeito às autoridades. Então, assim, a gente não quer que entre a polícia aqui, porque vai incomodar a gente fumar uma maconha. Então, assim, muita gente vive assim, opressor, tal. É o povo sem glória, é o povo que quer fazer tudo do seu jeito, fazer de qualquer maneira. Rebeldes, não respeitam os pais, não respeitam as autoridades. Mas a culpa não é deles, a culpa é do que veio antes deles. A culpa não era do Hofni e do Finéias, eles eram culpados porque eles poderiam ter feito diferente. Mas eles receberam aquilo, a omissão. Foi deixando. E quando a gente vai deixando, acontece isso. Rebeldia, suicídio, um povo fraco emocionalmente. A gente vive num tempo de pessoas fracas emocionalmente. Então nós vemos o avô fraco, o Eli fraco, o pai, o Finéias, era um corrupto. O que causou? Avô omisso, fraco, pai corrupto, filho sem glória. O que supostamente não tinha nada a ver com a história, um inocente foi o que nasceu com a maior maldição. Nasceu o filho sem glória. Os filhos das nossas gerações, eu não tenho filho então, mas as escolhas que você está fazendo vão acarretar nas próximas gerações. A bispa já fez um culto sobre isso. O filho pagando pelas escolhas dos pais. Mas eu não tenho filho então, mas você está plantando a coisa errada. Aqui em Êxodo 33, olha só. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Deus falando.
Vão vocês, eu não vou. Pois vocês são um povo obstinado. O Senhor já estava meio que falando assim, né? Ó, sabe aquela pessoa quando ela está irritada? Ó, dá licença daqui. Dá licença, senão não vai dar certo esse negócio. É meio que Deus falando assim, ó, vocês vão na frente, vocês vão, mas eu não vou com vocês. Pois vocês são um povo obstinado, teimoso, e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus estava alertando que a paciência estava esgotando. Então Moisés lhe declarou, fala comigo, por favor. Se não fores comigo, desculpa, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? A gente vai fazer? Como é que a gente vai saber que o Senhor está com a gente? O que vai nos diferenciar das outras pessoas? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor falou, eu não vou com vocês, porque eu vou destruir vocês. Porque vocês são teimosos. Mas por conta de um homem, ele mudou. Olha que coisa incrível. Às vezes você está falando, mas está tudo perdido, a minha vida não anda. Se tiver um justo lá, ele não vai destruir Sodoma e Gomorra. Se tiver um justo, ele muda os planos para te favorecer e, por consequência, abençoa um monte de ímpio, ou um monte de desconcertado, mas para favorecer uma pessoa. Então, quando nós entendemos isso, você tira o olho do problema. Ah, não, porque ninguém nunca ganhou isso. Ah, não, porque todo mundo já disse que não vai dar certo. Não, porque está todo mundo nessa condição. Por conta de um justo, o Senhor muda de ideia. Mas eu creio nisso, eu faço como o Moisés fez. Se não fores conosco, não nos envies. Ou seja, eu quero o Senhor junto em tudo. Eu quero o Senhor comigo junto em tudo. Porque se eu for sozinho, o que vai nos diferenciar? Como é que a gente vai ver o favor do Senhor? Como é que a gente vai se destacar das demais pessoas da face da terra? Como é que os meus resultados vão ser diferentes se eu não tenho o Senhor comigo? É isso que ele está falando, eu quero o Senhor em tudo. Eu quero o Senhor na minha família, eu quero o Senhor nas minhas escolhas, eu quero o Senhor nas minhas batalhas, eu quero o Senhor nas minhas vitórias. Eu quero o Senhor em todos os momentos, eu não quero só o Senhor quando eu estou cheio de problema. Eu não quero o Senhor só quando eu estou precisando de um livramento, não, eu quero o Senhor em todo momento. Eu quero relacionamento com Deus. Moisés quis ver a glória do Senhor. Moisés quis ver a face do Senhor, tanto que ele falou, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Peço que me mostres a sua glória. Eu quero te ver, Senhor, eu quero me aproximar, eu quero ter intimidade, eu não quero te buscar quando está tudo mal, eu quero te buscar em todo momento da minha vida, porque eu não busco pela necessidade, eu busco porque eu entendi, eu busco por convicção, porque eu amo. Ah, se der errado, eu continuo confiando. Ah, se deu certo, eu continuo confiando, eu continuo sendo grato, continuo buscando. Eu faço como os 3 jovens, o Senhor pode nos livrar sim, mas se Ele não livrar, não vai mudar nada para a gente. A gente não vai se curvar. Será que nós temos essa postura firme, corajosa? Será que nós temos colocado os limites nas coisas? Será que nós temos nos posicionado da forma correta? São coisas que nós precisamos analisar. Não adianta a gente fazer uma coisa e omitir outra. Não adianta a gente tá fazendo uma coisa, mas deixando de lado o outro. Não adianta a gente fazer o propósito de um jeito, mas na nossa casa a gente não é um exemplo. Moisés quis ver a glória de Deus. O resto, né, tirando Josué e Caleb, que só queria saber da carne, do pão, da água, da proteção do fogo, do calor, da proteção do frio. Era isso. O que o Senhor pode me dar, Deus? O que o Senhor pode fazer por mim? Não, o que eu posso fazer? Não é o que Deus pode fazer por mim. Muita gente vive assim, achando que, Deus, o Senhor não vai me abençoar? Deus não tem obrigação nenhuma. Quem precisa de alguma coisa aqui, quem precisa de tudo, na verdade, somos nós. Às vezes a gente, na arrogância, acaba caindo nessas besteiras.
Aqui, ó, 1 João 1,14, ó. Fala comigo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Quando nós cremos no Senhor, Jesus tem essa glória. A palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. É no Senhor que nós encontramos essa glória, é no Senhor Jesus que nós encontramos essa presença gloriosa na nossa vida. Quem está no Senhor vive cheio dessa glória. Quem está em Jesus vive a glória que Ele nos prometeu. Então nós precisamos entender isso de uma vez por todas e nos posicionar. É com o Senhor que vem a glória, não é no amuleto, a presença do Senhor é que me traz a glória. Então entenda isso, Jesus é que tem essa glória. Quem está nele, vive essa glória. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Essa é a verdade. A gente ouve muitas coisas, mas só isso é a verdade. Nós podemos passar por muitas coisas, mas nós temos graça. Quando a gente vê, se você não assistiu, assista aquele filme lá, o Paulo, Apóstolo de Cristo. Tem uma frase que mostra como a gente está longe ainda de um padrão incrível. No momento lá que o Lucas estava muito assustado com toda aquela perseguição dos romanos e matando e queimando, e ele falou, eu nunca vou me esquecer dos gritos daquelas pessoas. E o Paulo fala para ele, os gritos da trombeta vão ser muito mais altos do que esses gritos. O som das trombetas será muito mais alto do que esses gritos. Ou seja, eles gritaram, sofreram, mas eles seriam recebidos no céu com trombetas, com uma recepção muito mais incrível, muito mais alta, muito mais poderosa. Ou seja, um estava assustado e o outro estava usando a fé. O outro estava falando, viver é Cristo, morrer é ganho. Vocês morreram? Eles morreram por algo importante. Eles vão ter uma glória maior. Eles vão viver uma glória maior. Eles estão melhores do que nós agora, porque eles creram no Senhor. Eles não negaram o nome do Senhor. Eles não se afastaram da presença do Senhor. Eles não se afastaram da arca do Senhor, da presença, da busca pelo Senhor. Eles não foram covardes. Mas tinha mulheres, tinham crianças. Eles não foram covardes. Eles não se entregaram às emoções, eles não se entregaram aos medos, eles assumiram sua posição. Isso é para mostrar como muitas vezes nós estamos tão longe, tão distantes, ou preocupados com tantas coisas, a gente não passa 5% do que aquelas pessoas passaram. E com pouca coisa a gente vê as pessoas já fazendo igual o povo de Israel, reclamando, falando de parar, desistindo, aquela fraqueza emocional. Então a gente precisa acordar. O nível de fé que a gente tem é muito baixo ainda. O nível de compromisso com o Senhor ainda é muito baixo. A gente precisa crescer muito mais, a gente precisa desenvolver muito mais, a gente tem que se espelhar nesses homens da palavra, dos heróis da palavra, e ver como nós estamos pequenos, ainda longe das coisas, longe de um padrão realmente glorioso. Por isso que muitos não vivem a glória, porque ainda estão muito pequenos espiritualmente, muito rasos ainda, muito buscando ainda por aquilo que Deus pode fazer. Então, lembra disso. Busque, se não fores conosco, não nos envies. Eu quero o Senhor junto em tudo.
Eu quero a glória do Senhor na minha vida. Eu quero conhecer o Senhor de verdade, porque vimos a sua glória. Glória como a do unigênito, cheio de graça e verdade. Então busca no Senhor. Busca essa esperança, essa glória no Senhor. Busca. Se posiciona. Se posiciona na sua vida espiritual. Se posiciona na sua casa. Se posiciona nos ambientes que você vai. Seja diferente. Você veja, na batalha, quando eles estavam todo mundo motivado, morreu 4.000. Quando eles relaxaram, colocaram assim, Deus faz tudo por mim, morreu 30. Então às vezes você pode aqui começar a orar e fazer algumas coisas, e parece que vai piorar, porque a sua confiança não está no Senhor de verdade, fazendo o que você tem que fazer. Você está só aqui esperando, aí você vai perder mais. Porque a omissão vai trazer essa desgraça, omissão na sua vida espiritual, omissão no seu casamento. Senhor, muda meu marido. Eu continuo sendo uma desequilibrada. Senhor, muda meus filhos. Eu continuo sendo um pai omisso. Senhor, muda a minha vida financeira. Eu continuo gastando o que não deve. Eu continuo desorganizado. Então essa omissão, esse espírito de Eli, é o que vai desgraçar por gerações, porque aí o seu filho vai pegar um padrão, a sua empresa vai ter esse padrão, a sua casa vai ter um padrão, porque o cabeça, que deveria ser o cabeça, está descabeçado, está omisso, está gordo, está pesado, está paradão, está devagar. Vamos nos posicionar. Em Cristo nós temos a glória. Cheio de graça, cheio de verdade. Então guarda isso. Se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não estiver nisso, então não quero. Se o Senhor não estiver nesse ambiente, não é para mim. Se o Senhor não estiver nesses planos, não é para mim. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Isaac, por favor, liga a máquina 1. O lado esquerdo aqui. O lado direito, desculpa. O seu lado aí, o primeiro. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor. E eu quero que você analisa isso. Nós queremos uma vida de glória, né? Mas o que estamos plantando? Será que nós não estamos como Eli? Como a bispa falou, só engordando na palavra? Só engordando de culto? Engordando de referência? Mas não vivendo? Não aplicando na vida? Não me desenvolvendo? Não buscando a glória do Senhor? Apenas os bens do Senhor? Como que nós estamos levando a nossa vida? Como que você tem levado o seu casamento? Tem glória lá? Como que você tem levado a sua vida espiritual? Tem glória lá? O lidar com os filhos, tem glória lá? Não, está tudo uma bagunça. Está tudo uma desordem. Isso será que é, como diz a bispa, é poda ou é colheita? É um momento de pressão para sair algo melhor ou é colheita de uma vida de omissão? É poda ou colheita? É colheita? Se é colheita, o que a gente vai fazer? Vamos desistir, vamos falar, a glória de Deus se foi mesmo, então deixa para lá. Ou a gente vai se posicionar? Ou nós vamos tomar decisões realmente firmes? Decisão de obediência. Decisão de crescer, de amadurecer mesmo. Porque a gente vê que até os ímpios, eles tinham mais medo, mais reverência, mais respeito por Deus do que os próprios israelitas. Quem
Nunca nos aconteceu nada, estamos perdidos. Nunca vimos nada como isso. E o povo lá, vamos brincar agora, vamos glorificar, vamos agradecer e não vamos fazer nada. Enquanto eles estavam lá, sejam homens, sejam fortes. Quanto tempo mais nós vamos ficar aqui? É só no oba-oba. Eles ficaram só no oba-oba. Oh, meu Deus, agora chegou a arca. Porque agora chegou a arca, está tudo resolvido. Não resolveu nada, só piorou. Piorou quase 10 vezes. Você pode viver 10 vezes mais. Você pode viver um ano incomparável. Ou você pode viver o pior tempo da sua vida. Não vai depender de Deus. Não vai depender da arca. Vai depender das escolhas que eu faço. Então veja. Eles começaram com 4 mil mortes. De repente foi para mais 30. 34 mil homens mortos. Você pode viver 10 vezes mais saúde, bênção, sucesso, alegria, prosperidade. Ou você pode viver um anozinho xoxo, mole, devagar, como Eli. Eli estava lá, sentadão, gordão, cego. Mas uma vida inteira ele foi cego. Uma vida inteira ele ficou lá engordando. Em vez de levantar, de cuidar daquela família, de ensinar aqueles filhos, ele ficou lá, passivão, olhando as coisas passarem. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Passou, morreu o filho, ele morreu, não fez. Porque o que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer. E o que cabe a Deus fazer, eu nem consigo fazer. Então é muito simples. Faz o que você tem que fazer e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Então fala com o Senhor neste momento. Não saia daqui da mesma maneira. Pega essa mensagem e traz para a sua vida. Vida com ou sem glória? Com ou sem glória? Sua vida tem glória? Seus resultados mostram a glória do Senhor? Não, se o Senhor não for, eu nem quero ir. Não, se o Senhor não for, não nos envie então. Porque o que vai nos fazer diferentes dos povos da terra? O que vai nos tornar diferentes se não for a sua glória? Analisa isso, pessoal. O que vai me diferenciar desse mundo se não for a glória do Senhor? Tem muita gente mais esforçada, mais inteligente, mais capacitada. Se não for a glória de Deus, eu vou ser mais um. Porque está cheio de gente aí, na força do braço, conquistando muita coisa. Construindo na areia, mas estão construindo. Então não aceita diferente. Não aceita diferente. Não aceita viver uma vida sem glória. Você tem a palavra, você tem as ferramentas, você tem oportunidade, você tem sua vida, você tem hoje. Então toma decisões agora, de sair daqui e ser o melhor em tudo que você puder, buscando a Deus com toda a sua força, vigiando os seus olhos, vigiando a sua língua, vigiando os seus pensamentos, vigiando o seu coração, para de cair nas mesmas ciladas do mal, para de cair nas mesmas provocações. Tem gente que é tão previsível, qualquer coisa que acontece já chateia, fecha o coração, desiste, briga, vira a cara, começa a falar de desistir, de parar, de retroceder. Vamos crescer. Milhares de pessoas já morreram por Cristo. Nós não estamos nem perto de uma aprovação como essa. Muitas vezes a gente não consegue se controlar para abrir uma foto no celular, de tão fraco que está. Eu vou abrir essa foto. É só essa vez. É só essa mentira. É só essa olhadinha. E a pessoa vai indo, vai relativizando tudo. Não tem problema. O importante é a graça. É a graça. A graça elevou meu padrão.
Vamos despertar, vamos acordar. Antes, se eu tivesse relação com uma mulher, eu adulterava. Hoje, se eu pensar nela, eu já adulterei. A graça aumentou a dificuldade, aumentou o padrão, aumentou a exigência. Então vamos parar de ser uma pessoa boba. Vamos parar de acreditar nessas historinhas. A graça, que graça? A graça dificultou. A graça exige mais de mim. Mas nós temos graça para ter graça. Nós temos, o Senhor nos dá. Mas ela não é de graça, ela vem com a presença do Senhor. Então chama a presença do Senhor na sua vida agora. Decida não ir para lugar nenhum se não for com o Senhor. Decida não fazer nada se não for com o Senhor. Decida agora em nome do Senhor Jesus. Decida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido, meu Pai, nos ajuda. Derrama sobre nós o Teu poder, a Sua graça. Nós precisamos de uma vida de glória, Senhor. E essa vida só virá através de decisões, meu Pai. Decisões. A arca não pode ser um amuleto. A presença do Senhor é que tem que estar na nossa vida. A presença do Senhor tem que estar na nossa casa. É a presença do Senhor, tudo é o Senhor, meu Pai. Se o Senhor não estiver junto, não nos envie, Pai. Se o Senhor não estiver junto, não nos mande para aquele lugar. Não nos mande para aquela situação. Não, Senhor, não permita. Nos ajuda, Senhor. Eu peço, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha derramar sobre nós essa unção. Que haja, Senhor, aqui homens e mulheres que tomem decisões firmes, Senhor. Que vivam uma vida com glória. Que vivam uma vida de resultados incríveis e poderosos. Que não se detêm, meu Pai, com as mentiras do diabo, com os inimigos, com as dificuldades. Que tenhamos aqui pessoas focadas, resilientes, determinadas, em nome do Senhor Jesus. Se levanta nesse espírito e acorda e toma a decisão. Senhor, eu quero a glória do Senhor na minha vida. Pega o seu propósito, fala com o Senhor, levante, fale sobre essas situações que você pediu. Será que você está pedindo ao Senhor só para ter uma vida financeira melhor? Só para poder fazer outras coisas? Não, busca pelo Senhor, busca o reino de Deus, busca a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Não fica como Eli, engordando só de palavra, de oração, de unção. Vai agir, vai trabalhar, vai educar esses filhos, vai colocar os valores, vai fazer o que você tem que fazer. Meu Deus amado, eu peço, abre as nossas mentes, Pai, abre a mente do nosso povo. Nos ajuda, meu Pai, nós não podemos mais ficar cegos. Nós podemos ser inteligentes e aprender com os exemplos, meu Pai, da Sua palavra. Que nós venhamos a aprender, meu Pai. Que nós venhamos a amadurecer. Nós venhamos a colocar força para que a Sua glória faça parte da nossa vida, meu Pai. Nós queremos uma vida de glória com a Sua presença, meu Pai, porque não há glória sem a Sua presença. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver na minha casa, na minha família, nos meus resultados, no meu trabalho, se o Senhor não estiver naquelas decisões, nada vai fluir, Senhor. Nada vai fluir. Então eu peço, Senhor, abençoa cada pessoa. Abençoa, meu Pai, cada um que aqui está aqui, meu Pai, declarando sobre os seus projetos, que está aqui, meu Pai, declarando sobre os seus sonhos, meu Pai, sobre os seus resultados. Nós declaramos um tempo de glória, uma mudança, Senhor. Se essa fé não estava como deveria, se essa fé não está como o Senhor espera, meu Pai, que nós venhamos a nos reposicionar, que nós venhamos a nos posicionar da forma certa, Senhor, para que o Senhor possa habitar nas nossas vidas. Então abençoa cada um, Senhor. Abençoa com vitórias, com respostas. Abençoa, meu Pai, com transformações, que saiam daqui homens e mulheres dedicados, determinados, focados a não retroceder, a por onde forem, meu Pai, carregarem a Sua glória junto, meu Pai. Se não nos envie.
Se o Senhor não for conosco, não nos envie, Senhor. Se o Senhor não estiver naquela situação, não nos manda para lá. Em nome do Senhor Jesus, onde o Senhor for, nós queremos estar juntos. Onde nós formos, nós queremos o Senhor junto conosco, naquele lugar, nos instruindo, nos ajudando, nos direcionando. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir as mentes, meu Pai, porque uma mente fechada é a pior coisa que tem, porque se torna impermeável. Então eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, para que nós venhamos a ver, a enxergar, meu Pai, quantas omissões, quantas negligências que nós ainda temos na nossa vida, para que nós possamos crescer, para viver a sua glória, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, meu Pai, te agradecemos, e eu creio, Senhor, juntamente com cada um que aqui está, saímos daqui focados, dedicados, determinados a ter posicionamentos diferentes. Nós não vamos sair daqui e vamos cair no mesmo erro. Nós não vamos chegar, meu Pai, na nossa casa, no trabalho, sermos testados, receber uma ligação, receber uma afronta, uma ofensa, e nós não vamos receber da mesma forma, nós não vamos reagir da mesma forma. Em nome do Senhor Jesus, que saiam daqui homens e mulheres maduros, Senhor. Homens e mulheres maduros, que não estão aqui pensando no que estão sentindo, não, o que o Senhor está vendo. Essa é a nossa preocupação. O que o Senhor está vendo? O que o Senhor está pensando de nós? Nós não queremos te desagradar. Então que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, e que cada um venha se ajudar a tomar as boas escolhas, porque o Senhor quer fazer, mas o Senhor não pode fazer na vida de quem é teimoso, de quem é obstinado, senão nós vamos nos destruir. Então eu te agradeço, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra. Te agradeço, meu Pai, e porque nós cremos, unânimes aqui, Senhor, nós cremos na transformação dessas situações da nossa vida, a começar pela nossa vida espiritual. É o que nós pedimos e te agradecemos. Muito obrigado, Deus querido. Amém.